Namastê, amigos e amigas. Hoje a gente vai conversar sobre ansiedade positiva e ansiedade negativa, né? A grande maioria de nós vê a ansiedade como um problema para si próprio, e a ansiedade também tem um lado positivo, mas se a gente não reconhecer e identificar esse lado positivo, a gente nunca vai entender por que a gente está perpetuando a ansiedade dentro de si e, com isso, nunca vai conseguir desarticular, desarmar as engrenagens da ansiedade dentro de si próprio, né? Bom, um pouco de expectativa, né, cria na gente uma capacidade de prever os perigos que vão se apresentar. Então, a ansiedade ela é positiva porque, nesse sentido, né, ela nos prepara melhor para lidar com situações de perigo num primeiro momento, né? Todo mundo sabe o quanto uma cara fechada às vezes pode ser útil para você enfrentar determinadas situações, uma situação de injustiça ou uma situação, como é que se diz, de agressão, ou seja lá o tipo de situação seja, né? A ansiedade, ela te ajuda a mobilizar todas as suas forças quando você identifica uma situação de perigo na sua frente, e com isso você consegue ter um rendimento melhor, você consegue mobilizar os seus recursos internos e ter uma melhor performance ou dar uma resposta melhor para os desafios que se apresentam dentro de você, na sua frente, ou dar uma resposta melhor, ou também para os desafios que se apresentam dentro de você, né? Ou então dar uma resposta melhor na construção de uma vida bacana para você, na construção de um futuro legal, na construção de um presente legal, né? A ansiedade, ela na medida certa, ela te dá a capacidade de você extrair de si próprio o máximo e, com isso, alcançar metas difíceis, metas que podiam parecer impossíveis, né? Então a ansiedade ela te dá um estímulo extra e te dá uma energia extra para você correr atrás desse estímulo. Então ela pode ser uma grande aliada sua, mas pode virar uma inimiga sua também. E onde é que está, digamos assim, o que diferencia, né, a ansiedade amiga da ansiedade inimiga? O que diferencia basicamente é a dose. A dose tanto na intensidade quanto a dose na duração de tempo, né? O que a gente costuma chamar de ansiedade ruim é basicamente a ansiedade crônica, a ansiedade que se instala dentro de você e passa a te deixar ansioso, não ou ansiosa, não só apenas no momento em que você precisa mobilizar todos os seus recursos para poder responder a um desafio com a melhor performance possível, mas que você fique também ansioso nos momentos em que não está sendo desafiado, né? Aí o que acontece? Você tem um desgaste constante das suas energias, dos seus recursos, tem um esgotamento de recursos, e ao contrário da ansiedade de curta duração, que aumenta a sua capacidade de atenção, a sua capacidade de focar numa coisa, a ansiedade crônica vai tirando a sua capacidade de foco, a sua capacidade de atenção, né? Digamos assim, a marca dessa nova geração, né? Da geração do milênio, né? Da geração nascida depois do ano 2000. São pessoas que têm a ansiedade estimulada o tempo todo, porque elas vivem bombardeadas por uma profusão de estímulos, né? Por um excesso de estímulos e uma variedade de estímulos sem precedentes, né? E com isso elas não conseguem focar a sua atenção e aí não conseguem tomar as decisões mais adequadas para a sua vida, né? Viver pilhado o tempo todo não é bom para ninguém, não dá certo. Mas na dose, digamos assim, adequada para os seus desafios, a ansiedade pode ser a sua, muitas vezes, melhor amiga, né? Ela pode ser até uma boa conselheira, né? Por quê? Porque ela te dá essa capacidade de você
não só prever os perigos, mas conseguir construir a melhor resposta para elas, né? Ela te dá o ímpeto, o ânimo, a força de vontade, né? A animação para você conseguir, né? Um entusiasmo, né? E te dá, por outro lado, uma perseverança. A ansiedade é muito interessante, porque ao mesmo tempo que ela te dá uma vontade de conseguir as coisas, ela te dá uma cautela também. Né? Por quê? Porque a ansiedade ela nasce de você identificar um perigo, então isso vem junto com o medo de que esse perigo se concretize numa agressão verdadeira, né? Numa agressão palpável, né? Numa agressão real. Né? Então, a ansiedade pode ajudar a te dar perseverança para você vencer aquele desafio. A perseverança é necessária para você construir a sua vida da maneira mais positiva para você, mas ela te dá junto essa prudência, né? De quem é capaz de prever o perigo, né? E com isso se preparar, né, para os momentos de escassez, né? Para os momentos onde você não teria as condições é, espontâneas de lidar com a vida. Né? Foi a ansiedade que ensinou o ser humano a plantar e a colher, porque o medo de você ficar sem o alimento na época em que a caça estava em baixa, né? Ou no inverno, né? Fez com que o homem aprendesse a estocar, e aí os grandes reis aprenderam, né, os faraós do Egito, né, tá lá na Bíblia, né, aprenderam, Ramsés, né, tinha a sua, pegou do pai dele, do faraó, o trigo todo que estava estocado nos celeiros reais e distribuiu para os escravos judeus, né? Distribuiu, e aí os escravos produziram melhor, né? Mas então está lá nos registros antigos que os grandes reis sempre fizeram, tanto no Oriente como no Ocidente, sempre fizeram celeiros reais para estocar para os momentos de escassez. E isso nasceu dessa capacidade do ser humano de prever o futuro, né? E de ficar alerta com relação a isso. Então, a ansiedade, ela te dá a capacidade de você responder melhor aos momentos de emergência, né? Basicamente, a ansiedade acaba se tornando exagerada e crônica quando a gente faz duas coisas. Ou por um lado, a gente superestima, né, o perigo que a gente está, a gente exagera, né, a gente dá um tom dramático, né, um tom muito grande no tamanho, aumenta, né, amplia o tamanho real do perigo que a gente captou, que a gente previu. E por outro lado, a gente subestima, a gente superestima o perigo e subestima os nossos recursos internos para lidar com esse perigo, para responder a essa situação. Então, nesse momento, a gente passa a ficar alerta o tempo todo porque o perigo fica ampliado. E aí a gente entra no problema da ansiedade crônica. Então, o que a gente tem que aprender como desarma é a ansiedade crônica. E para a gente conseguir desarmar, é preciso primeiro reconhecer os ganhos que a gente teve no passado, quando a gente começou o processo de ansiedade, quando ela era momentânea, né, e não crônica, porque ficou ali na nossa memória que aquela resposta para a vida era positiva, que aquela resposta para a vida era essencial, era vital, era fundamental para que eu sobrevivesse, era fundamental para que eu vivesse, né? Era fundamental para que eu tivesse o melhor desempenho possível, né? E o que acontece é que, com o tempo, você, em vez de ter o melhor desempenho, você esgota os seus recursos, você se mantém
naquela postura de ansiedade permanente, e aí você não consegue mais responder aos desafios quando eles se apresentam, porque você está incapacitado. Tem uma história que pode ser usada para ilustrar e para o entendimento da diferença entre a ansiedade momentânea e da ansiedade crônica e do que ela faz com a gente, a ansiedade crônica, que é a história do salmão, né? As salmoas, né, as fêmeas do salmão, elas nascem no rio, vivem no oceano salgado, né? Mas na hora de desovar, elas voltam ao rio onde elas nasceram e vão lá para a região da fonte e desovam lá. E muitas vezes elas têm que vencer cachoeiras para chegar nessa fonte, né? Então imagina a ansiedade que é você ter que subir uma cachoeira contra a corrente, aquela água está te jogando para baixo, você tem que ser mais rápida que aquilo, você puxa todos os recursos que você tem dentro de você e não tem para chegar lá em cima. E aí quando ela chega lá em cima, ela desova. E acontece uma coisa muito interessante, porque a salmoa morre lá na fonte, ela não volta para o mar. Aí, um determinado dia, um cientista canadense resolveu fazer uma experiência, teve uma suposição de o que faria com que a salmoa não voltasse para o mar. Ela foi e retirou, operou, pegou essas salmoas e operou, tirou a suprarrenal delas e todas elas voltaram para o mar. Então, eu vou explicar o que acontece. Quando a gente fica ansioso, ou seja, quando a gente precisa dar mobiliza as nossas forças internas para gerar mais forças, focalizar aquela força e dar uma resposta mais pontual, mais precisa, mais eficiente para uma determinada situação, a gente gera basicamente dois hormônios dentro da gente para conseguir fazer isso. A adrenalina no primeiro momento e o cortisol no segundo. A adrenalina ela é necessária para que o nosso cérebro crie um neurotransmissor chamado noradrenalina, que nos deixa mais espertos, mais inteligentes para responder à situação. Mas quando a situação de estresse é muito grande, como no caso do salmão, da salmoa que tem que subir lá ao rio, o que acontece? A adrenalina não é o ânimo suficiente para você subir. Você precisa de uma energia externa para superar aquela corrente contra, né? Não só a corrente contra, mas a gravidade do planeta contra, né? Você está lutando contra a natureza para conseguir chegar na sua natureza, né? Interna. Você está lutando contra uma natureza externa, contra uma condição externa, para poder chegar na sua natureza interna, que é a sua fonte, o lugar de onde você veio. Nesse momento, desculpa, gente, eu estou com certo pigarro, mas acho que a gente consegue conversar mesmo assim. Bom, para que ela consiga chegar lá em cima, a salmoa, a suprarrenal dela, que também é responsável por liberar adrenalina no corpo, passa a liberar cada vez mais quantidades maiores de cortisol e menos de adrenalina. O cortisol já é um hormônio de resposta mais potente. Só que o cortisol é um hormônio muito corrosivo, né? Um hormônio que corrói as células dentro da gente. Então, o que acontece é que essa salmoa, logo depois de soltar as suas ovas e dar a luz, né, aos seus filhotes, ela fica totalmente desorientada. Ela não volta para o mar, não é porque ela não queira voltar, é porque ela fica totalmente desorientada pelo estresse que ela teve de subir. E essa desorientação vem do quê? Vem dessa quantidade de cortisol que começa a comer as células ligadas ao discernimento dela, ligadas ao entre aspas, raciocínio, né? A inteligência, a vida inteligente da salmoa. A mesma coisa acontece com a gente. O que esse cientista fez? Quando ele fez uma cirurgia nas salmoas e extraiu a suprarrenal, elas pararam de despejar uma quantidade grande de cortisol no sangue, e aí o cortisol foi naturalmente abaixando, conforme elas estavam nadando ali, e elas conseguiram voltar para o mar.
A salmoa, depois de soltar os salmõezinhos, se ela não é operada por um cientista como esse, ela é pescada pelos pescadores de mão, de livre mão, de mão direta. Eles enfiam a mão e pegam. O cara tá boba ali, ela não escapa do cara. Eles pegam e fritam ali na hora, ou comem crua, ou conforme o gosto de cada um. Por quê? Porque ela fica totalmente sem reação. Ou seja, ela está estressada. E a ansiedade crônica nos leva ao estresse, nos tira tudo o que a ansiedade passageira nos dava. Se a ansiedade passageira aumentava o seu potencial de resposta inteligente e eficiente, o estresse arrasa com seu potencial de resposta inteligente e eficaz, né? Se você tem uma capacidade de decisão mais rápida numa ansiedade passageira, você se torna um poço de dúvidas quando você tem uma ansiedade crônica, né? Um poço de incertezas, né? E você, né, você sofre com isso, né? E você se torna severo muitas vezes consigo próprio, porque você se exige aquela performance que você teve no início da ansiedade, e cada vez, quanto mais você se exige, mais ela fica difícil. Então é preciso desarticular a ansiedade crônica, mas é difícil desarticular por uma simples razão, porque o cortisol ele tem uma característica em que as primeiras células que ele vai corroer, que ele vai comer as paredes com o seu poder corrosivo, são as células do seu sistema límbico, né? E principalmente do seu hipotálamo, que é onde você tem digamos assim, o sininho que avisa as suas suprarrenais que você não precisa mais gerar cortisol porque o perigo já passou. Vamos chamar de termostato, né? Como se você tivesse um termostato que dissesse assim, olha, está resolvido o problema, pode desligar o power, né? A energia, né? O botão da força elétrica e descansar, né? Seu ar-condicionado agora pode ficar um tempo só na ventilação. Então, o ansioso crônico, ele nunca tem descanso, né? Ele está sempre num processo de autoexcitação, né? Ele está sempre num processo de partida. Então, quando ele chega naquilo que ele estava ansiando para chegar, aquele ponto de chegada vira um novo ponto de partida. E ele nunca tem o descanso. Quando você aprende a desarticular, ou quando você descobre, né, como desarticular o seu processo de ansiedade crônica, você volta a ter de novo o direito aos momentos de calma, aos momentos de relaxamento, né? E como dizia o Osho, né, a vida começa quando você relaxa. Então é importante ter os momentos de excitação, né? O ciclo da energia é esse, né? A gente tem um momento de excitação, depois a gente tem um momento de carga de energia, depois a gente tem um momento de descarga, depois a gente tem um momento de relaxamento. Mas na ansiedade crônica, você fica sempre do momento da excitação para o da carga, excitação e carga, excitação e carga. Você nunca consegue descarregar totalmente aquela energia, porque afinal de contas você acha que o perigo ainda existe. Se você descarregar totalmente e relaxar, você não vai conseguir responder ao perigo, e aí você não consegue completar o seu ciclo e não consegue ser uma pessoa inteira, né? Uma pessoa íntegra. E o que acontece é que a grande maioria das pessoas tem vergonha, às vezes, de reconhecer que ela está naquele estado de ansiedade, e aí também não pede ajuda para os outros, ou porque acha, não, isso daí eu resolvo comigo mesmo, né? E quando você não pede ajuda, você fica refém dos seus pontos cegos, que é justamente o que o cortisol cria dentro de você, né? Então, é necessário usar todos os meios que você possa ter para você resolver isso. E um dos principais meios é você ter um espelho externo que possa te mostrar os seus pontos cegos. Provavelmente essa pessoa, ou esse grupo, ou esse método que você vai usar,
pôde existir, pôde se desenvolver, porque tiveram outras pessoas que serviram de espelho para ela, né? Ou como você desarticula essa, essa, esse mecanismo de eternização do estresse, né? Primeiro, tendo aliados. Os aliados não são só outras pessoas que possam te ajudar, né? Pessoas que estejam lidando com isso, mas também exercícios e técnicas. E para isso, eu vou dar no nosso próximo encontro alguns exercícios para você. Tá? Hoje é o nosso segundo papo sobre ansiedade. Se você não assistiu o primeiro, ele está na minha página do YouTube, procura lá. Se você estiver me vendo pelo Instagram, você tem aqui na bio o endereço da página do Instagram, da página do YouTube. Se você estiver me vendo pelo Face, eu vou colocar aqui embaixo. Se estiver me vendo pelo YouTube, veja no YouTube. Tá? E não perca o nosso próximo encontro para você ter um aliado que vão ser os exercícios. Eu vou dar algumas técnicas de respiração que vão poder iniciar um processo de ajuda para você muito bacana. Vão poder te ajudar em momentos de crise da ansiedade, seja em momentos de pânico, em momentos de, enfim, seja ou em momentos em que você está passando por uma situação, vai fazer uma entrevista de emprego e precisa estar menos ansioso para poder responder melhor aquela situação, ok? Bom, e claro, na minha página do YouTube você tem alguns outros tapes, alguns outros vídeos que podem te ajudar nesse processo de autoconhecimento e de autoentendimento para você não só se livrar da ansiedade, mas ser uma pessoa mais feliz. Então depois viaja lá, dá uma visitada, dá uma passeada pelos vídeos antigos que com certeza eles vão poder ser bastante úteis para você, ok? Inenarrável prazer, até o nosso próximo encontro. Namastê.